Olá, sejam bem-vindos à aula 5 de literatura brasileira. Estamos falando sobre o romantismo no Brasil. E já falamos muito sobre como é que surge o romantismo, seus aspectos históricos, culturais. Já falamos sobre o primeiro momento do romantismo e agora chegou o momento do segundo momento, né? Chegou a hora de conhecermos um pouco quais são os principais poetas, escritores deste segundo momento do romantismo no Brasil. Vamos lá? O segundo momento está cronologicamente marcado entre 1840 e 1850, lembrando que essas marcas são apenas para questões didáticas, são importantes, mas não é uma coisa extremista, né? São marcas. Então, o segundo momento destaca-se no romantismo um grupo de poetas de características bem definidas, objetivadas e refletidas no individualismo, estilo de vida, melancolia, desespero, mal do século, delírio amoroso e desesperante e no exagero do sentimento e da paixão. O segundo momento do romantismo é conhecido por e é denominado por alguns professores e teóricos como ultrarromantismo, que é quando as características, os elementos do romantismo estão elevados a uma potência muito grande. Então, é quando nós vamos ter a influência muito grande do mal do século, né? do byronismo, advindos dos pressupostos de Lord Byron, que vocês também já estudaram. E um dos principais representantes deste momento é Álvares de Azevedo, que infelizmente não viu sua obra reunida em livro, né? A obra Lira dos 20 Anos, de poemas, Noite na Taverna, de contos, O Conde Lopo, poema, e Macário, que é um drama, porque Álvares de Azevedo morreu tuberculoso aos 20 anos de idade. Então, o ultrarromantismo é marcado por poetas que viveram intensamente, né, a sua vida e produziram muito cedo. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa, que eu acho interessante que façam para entender um pouco como esses poetas eram precoces, né? Eles produziam a sua obra muito jovens, né? E se envolviam muito com esse momento que nós chamamos de romantismo. E Álvares de Azevedo é um exemplo. Ele produziu, não chegou a publicar um livro como outros poetas publicaram, porque morreu muito jovem, né? Então, Álvares de Azevedo tem como característica na sua poesia ele recusa o indianismo e o nacionalismo e prefere a confissão íntima e o extravasamento subjetivo. Representa tipicamente a segunda geração romântica. A segunda geração, gente, vai negar o nacionalismo, né, indianista. Nós vamos encontrar nessa segunda geração um grupo muito diferente do grupo de Gonçalves Dias. Aqui o grupo de Álvares de Azevedo vai preferir o subjetivismo extremo, vai preferir a confissão íntima, né? E isso vai fazer dele um típico representante da segunda geração. E também em Gonçalves de Azevedo que nós vamos, Álvares de Azevedo, desculpe-me, que nós vamos ter o rompimento da poesia brasileira da tradição clássica, que surgiu francamente em seus versos, que desvelaram os horizontes de nossas letras, abrindo-lhes novas e ilimitadas perspectivas. O que é isso? Ora, enquanto nos primeiros momentos do romantismo no Brasil, nós começamos a ter o estremecimento da quebra das estruturas clássicas da poesia, Álvares de Azevedo, então, completa essa quebra, tá? E nós vamos ter como temas preferidos por Álvares de Azevedo o amor, a morte e o tédio, né? Como é um exemplo aí,
deste poema que eu quero ler para vocês, que diz: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã. Então, nós temos aí o amor, né, que, como vocês vão ver aqui agora, né, o eu poético vai se revelar, né, revela um medo implícito das relações amorosas. Né? A mulher, na poesia de Álvares de Azevedo, é símbolo de erotismo ou de pureza virginal. Ora é desprezível, ora inatingível, nunca está a seu alcance. O amor, para Álvares de Azevedo, representado numa série de poemas, é um amor frustrado. Neles, a preparação erótica e o desejo do sexo são destruídos ao encontrar a amada adormecida e preferir não profaná-la. Isso vai estar não só na sua poesia, como também nos seus contos, que é leitura obrigatória ao estudante de letras, Noite na Taverna, tá? A morte, que também está não só na poesia como na prosa, é o aspecto mais famoso da obra de Álvares de Azevedo. É nos poemas sobre a morte que identificamos com maior clareza as qualidades expressivas desse poeta. O tédio, mal do século, né? Conduzir o poeta às coisas concretas leva-o à prática do autoinventário. O poeta, sem o véu da fantasia, contempla-se a si mesmo, registra sua dúvida em relação ao sentido da vida, a solidão e a impotência. Então, o amor, a morte e o tédio são os temas mais recorrentes de Álvares de Azevedo, da poesia, que também vai estar marcado na prosa, que tem em Noite da Taverna um conjunto de contos satânicos, devassos, melodramáticos, cheios de crimes, amoralismos, incestos e violações. 7 jovens bebem na taverna. Cada um deles conta uma história criminosa que teria vivido, envolvendo o desejo carnal, aspecto destrutivo do sentimento amoroso. Para o romântico, o verdadeiro amor só é possível depois da morte. Então, neste livro de contos, nós vamos ter 7 jovens bebendo numa taverna e cada um contando o que aprontou. E aí vocês viram aqui, né? Olha, contos satânicos, devassos, melodramáticos, cheios de crimes, amoralismos, incestos e violações. Então, é uma leitura obrigatória ao estudante de letras, porque traz elementos típicos do segundo momento do romantismo e que também dialoga com aspectos da literatura romântica inglesa. Combinado? Álvares de Azevedo. O segundo escritor, o segundo poeta mais importante desse segundo momento é Casimiro de Abreu. Em Casimiro de Abreu, nós temos a confluência entre a obra de arte e o homem comum, assegurada pela simplicidade de sua linguagem, pelo tom coloquial, pela juventude e ingenuidade de sua expressão, pelo exagero, a simplicidade de seu verso e pela correlação entre essas virtudes e da sensibilidade popular. Em Casimiro de Abreu, prevalece a temática da saudade, seja da pátria, da família, do lar e da infância. Quem já ouviu aí Casimiro de Abreu? Né? Quem já leu Casimiro de Abreu? Né? Vamos ler aqui um texto dele, que aí nós vamos nos lembrar rapidamente. Por que ele é tão comum? Né? Porque ele trata desses elementos saudosistas e também, por sua poesia, está ligada a aspectos do popular, do folclore.
Tanto é que o próprio esquema rítmico da sua poesia é um esquema rítmico utilizado pelas cantigas, né? Com muito ritmo, né? Com rimas entrelaçadas, né? Emparelhadas, com uma cadência que vocês vão poder identificar aqui ao lerem comigo Meus 8 anos, que diz: "Ah, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor." Estão lembrados? Não é? Então, é uma poesia que traz esses elementos do popular. Então, quando nós dissemos lá, "Ah, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais." Quem é aí que não tem saudade desse momento aí? Que quando você tinha 8 anos, não é? Tudo é mais bonito, né? Todas as brincadeiras são melhores, os sabores são melhores. São esses elementos que Casimiro de Abreu traz para a sua poesia, né? E aí, por isso que nós temos aí que a sua poesia, a leveza, a suavidade, são marcas da poesia desse poeta, resultantes de seu olhar ingênuo para as questões do amor. Então, olha, é um poema que, comparado a um poema do Álvares de Azevedo, nós vamos sentir um poema mais suave, né? Enquanto Álvares de Azevedo, os temas estão relacionados ao amor, à morte, ao tédio, Casimiro de Abreu, pertencente ao segundo momento, tal como Álvares de Azevedo, produz uma poesia com aspectos diferentes, em que a saudade vai ser a marca maior. E vocês viram que nesse poema nós temos saudade da infância, saudade da pátria, né? Depois, seus poemas falam de aspectos comuns da vida, foi o que eu falei, né? Ritmo fácil, singeleza de pensamento, ausência de abstrações, caráter recitativo e tratamento sentimental. Ora, quando nós lemos Casimiro de Abreu, a gente já quer recitar. Oh, que saudades que tem, não é mesmo? Parece que a gente já é um caráter, a poesia já nos indica para esse caráter recitativo, né? A singeleza do pensamento. Nós não temos aqui, o poema não nos leva a grandes reflexões, né? Leva-nos a reflexões comuns da nossa vida. Estes são os elementos mais importantes da poética de Casimiro de Abreu, que pertence ao segundo momento do romantismo no Brasil, né? Que, recapitulando então os aspectos desta aula, nós vamos ter um segundo momento que é marcado por questões ligadas a um ultra-romantismo, né? A um romantismo elevado à sua máxima potência. Álvares de Azevedo, tanto na sua poesia quanto na sua prosa, vai trazer o amor, o tédio e a morte como marcas, vai trazer esses elementos como temas maiores. Ao contrário, Casimiro de Abreu, que também pertence ao mesmo momento, traz já outras características que se confluem. Vamos lembrar disso. As características do segundo momento, elas, olhando a primeiro momento para os dois poetas, parecem, né, que são divergentes. Não, elas se confluem, né? E assim se marca o segundo momento do romantismo no Brasil, certo? Bem, continue aí com as suas pesquisas. Leituras obrigatórias para este momento do romantismo são Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Não há como deixar de ler tanto as poesias
quanto a prosa de Álvares de Azevedo, por causa dos contos que marcam as características muito importantes, e que Álvares de Azevedo acaba sendo um dos únicos escritores brasileiros que vão beber tão fortemente na narrativa inglesa. Então, é importante que vocês conheçam, tá certo? E Casimiro de Abreu, porque vocês já viram, a singeleza e a simplicidade nos fazem conhecer um pouco mais deste segundo momento do romantismo, tá certo? Obrigada, tchauzinho.